Desembargador, nesse período, assim, ele disputou a primeira vez em 1909 e a segunda 10 anos depois, Isso. né, em 1919. Nesse período aí, nesse lapso temporal, o que que ele fez? Ele voltou para a advocacia? Como é que ele toca a vida nesse período? Sim, quando ele foi perseguido também por Floriano Peixoto, porque ele defendeu os perseguidos, mas ele também foi perseguido, tanto que ele viveu no exílio. Ele viveu um tempo em Buenos Aires, depois foi para Lisboa e, por último, ele se estabeleceu em Londres. Tanto que ele foi o primeiro estrangeiro a tratar daquela questão do capitão Alfred Dreyfus, né, ou Dreyfus, né, em francês, que estava sendo perseguido pelo governo francês. Perdeu a patente, ficou preso aqui na Guiana Francesa e ele redigiu um manifesto em favor do capitão. E lá em Londres ele já estava mais próspero e ele consegue adquirir um imóvel no Rio de Janeiro, que é o Palacete, localizado ali em Botafogo, onde hoje existe a Fundação Casa de Rui Barbosa. Eu aconselho a quem visitar o Rio de Janeiro, é um verdadeiro museu e é uma instituição forte, publica livros, ali tem toda a história de Rui, foi mantido o mobiliário, os carros foram mantidos. Então ele prosperou bastante. Ele foi ser advogado da Light no Rio de Janeiro. Ele era muito requisitado para pareceres. Ele passou a ser um especialista em divisas. Então ele advogou para alguns estados nas disputas territoriais. Então ele começou a ganhar muito dinheiro. Aí sim é que ele passa a ter uma vida mais tranquila. Então ele continuava sendo advogado, escrevia para jornais e exarava muitos pareceres. Ele nunca escreveu um livro. Ele tem vários livros em razão da obra produzida por ele, né? Os discursos que ele proferia, O discurso, né? inclusive, tem uma coleção, As Obras Completas de Rui. Então o desavisado pensa que foi ele que escreveu. Não. Ele escreveu os textos, e os textos foram compilados e foram transformados numa coleção, que é uma coleção imensa, o tribunal tem. Então ele não conseguiu êxito na segunda campanha. Ele foi escolhido juiz da Corte Internacional, mas ele já estava doente, já estava com problemas de saúde. Ele tinha uma casa de veraneio em Petrópolis, e ali ele é convidado pelos formandos da Faculdade de Direito de São Paulo. 50 anos depois da formatura de Rui, os formandos queriam homenageá-lo e ele foi escolhido paraninfo. É aí que ele redige o famoso discurso Oração aos Moços. Mas ele não pôde se deslocar até São Paulo. Então, um professor foi escolhido para discursar, proferir o discurso. Ele já estava assim fraco, recebe a visita de diversos chefes de Estado e a situação dele de saúde se agrava justamente no dia em que ele recebe uma comitiva da Bahia, porque ele nunca se afastou das questões daqui, as eleições, ele sempre participava, disputava, brigava com JJ Seabra, eram de correntes distintas, e aí a situação dele se agrava, então ele vem a falecer no dia 1º de março de 1923. Quantos anos? Ele já tinha 74 anos. 74? 74. Para a época até ele teve uma vida longa, né? Porque a expectativa de vida ali era uma expectativa de vida bem menor, né? Exatamente. E para todas, considerando todos os problemas que ele teve de saúde, ele viveu bem. Verdade, viveu bem. Agora, desembargador, assim, quando é que ele começa realmente a prosperar na vida? Quando ele começa a se sobressair? Porque o senhor disse que ele passou 8 anos aqui advogando na Bahia e me parece que não foi muito feliz porque foi perseguido, né? E aí ele vai para o Rio de Janeiro, onde ele começa realmente a prosperar. É a partir daí, no Rio de Janeiro, onde ele começa a ter uma vida próspera?
A princípio sim, mas com o exílio, quando ele foi perseguido por Floriano Peixoto, ele perdeu grande parte do patrimônio dele. Ele teve que levar a família para o exterior, ele teve que se manter, a vida no exterior muito mais cara, ele às vezes tinha que sair do Brasil às pressas. Então, ele só vai mesmo prosperar financeiramente com o retorno do exílio. Na época que ele foi ministro da Fazenda, ele mudou o sistema monetário do Brasil, que era lastreado no ouro. E ele incluiu os papéis, as bolsas de valores. E aí ele provocou uma especulação muito grande financeira, que logo os críticos denominaram de encilhamento, que o encilhamento é na hora ali da corrida, do jockey, né? Que os cavalos estão ali para disparar, então é o encilhamento. Você tinha que correr, senão você perdia seu dinheiro. Dizem que ele ganhou muito dinheiro nesse período. É provável. Mas ele deve ter perdido nesse período aí de exílio, que ele teve que gastar muito. Então, ele comprou a casa, inclusive, com a ajuda de amigos, pediu dinheiro emprestado. E aí, quando ele retorna, que aí Floriano já tinha morrido, ele só retorna ao Brasil depois da morte de Floriano, porque Floriano ameaçou ele. Rui não foi só ameaçado de prisão, mas também foi ameaçado de morte. E a polícia foi várias vezes na casa, a mulher teve que dormir na casa de amigos lá no Rio de Janeiro, antes deles irem para o exílio. Então eu acho que só depois que ele retornou, que aí a advocacia dele prosperou, principalmente por ele passou a ser o advogado da Light, né, que era uma multinacional muito importante, e isso abriu portas para ele. Eu vejo o seguinte, assim, a história de Rui, veja como o desembargador desenvolve com a tranquilidade, né, com a serenidade e de um modo muito didático. A gente fica aqui embevecido e atento à forma como ele narra. Eu me sinto até dentro de um cenário como se estivesse assistindo um filme, porque eu consigo conceber e visualizar o colorido com o qual o desembargador narra, de uma forma fantástica, desembargador. E Rui, o que eu vejo na sua narrativa, inclusive, é que Rui, mesmo estando e vivendo entre poderosos, porque ele viveu entre poderosos, ele foi senador, deputado, né? Ele viveu entre poderosos, esteve ali entre os chefes de nação e, como o senhor mesmo disse, na verdade, ele, na prática, chegou a governar o país, né? Que pese fosse outro governante, mas ele que conduzia, mas nunca deixou de lutar pela igualdade, pela liberdade e pela defesa dos menos favorecidos, né? Assim, a gente vê que ele foi um ferrenho defensor da dignidade humana, ele lutou pela defesa dos menos favorecidos, e eu acho que isso ele começa ainda no tempo de estudante, né, desembargador? Ele começa essa luta aí no tempo em que ele ainda frequentava lá, ele começa na Bahia, termina no Rio de São Paulo. Sim, né? ele aqui na Bahia, ele foi morar no subúrbio, então ele conviveu com a gente simples do subúrbio. Se o subúrbio hoje ainda é uma área pobre daquele Salvador, imagine em 1870. Então ele foi morar em Plataforma e ele pôde visualizar ali o sofrimento. Ele libertou os escravos, ele quis um Brasil mais igual. Quando ele morreu no Rio de Janeiro, foi uma comoção nacional. Ele foi velado na Biblioteca Nacional do Rio. Recentemente a ministra Rosa Weber esteve lá. Ela foi a segunda, em 100 anos, ela foi a primeira, assim, dirigente do Supremo, presidente, a estar na Biblioteca Nacional, porque a última vez que um presidente do Supremo tinha estado na Biblioteca Nacional foi justamente no velório de Rui Barbosa. Então ela foi até... Eles convidaram aqui o Tribunal da Bahia, eu fui representando, levei os livros para a Biblioteca Nacional. E o traslado dos restos mortais de Rui até o cemitério também a população acompanhou. Vejam só, com a construção do Fórum Rui Barbosa, que demorou muito em razão da Segunda Guerra Mundial, 26 anos depois, quando houve o traslado dos restos mortais de Rui, e aí também já da esposa, que havia falecido 2 anos antes, em 1947, o povo carioca, várias ruas,
26 anos depois, se despedir de Rui Barbosa, porque os restos mortais foram trazidos para Salvador e o desembarque ocorre justamente no dia da inauguração do Fórum Rui Barbosa. Houve um grande desfile cívico aqui em Salvador, com a participação dos estudantes, até o tribunal desfilou, os professores da Faculdade de Direito, os jornalistas, os deputados, enfim, a sociedade. Coincidentemente, os estudantes da Faculdade de Direito anteciparam a formatura, que tradicionalmente era no dia 8 de dezembro, então eles se formaram no dia 5 de novembro. A formatura ocorreu no Fórum Rui Barbosa, e o primeiro orador do fórum, após a inauguração, na inauguração teve, né? A solenidade, o governador Otávio Mangabeira discursou, o presidente do Supremo estava aqui, o presidente do tribunal, mas à noite houve a formatura dos bacharelandos, e o orador foi Valdir Pires. Ele foi o primeiro a discursar lá em cima no Salão Nobre, porque a solenidade de inauguração foi no átrio ali, né, onde está aquela escultura de Rui, que é de autoria de Mário Cravo.